Opa, Olá! pessoal. Eu estou aqui então com o Alejandro Messias. Ele vai falar de um tema muito legal para a gente hoje, que é o Numba. É uma das tecnologias que faz o Python, além de toda a facilidade, todas as ferramentas que ele traz e tem para a gente trabalhar, também ficar rápido, né? Então, o Alejandro, ele é engenheiro da computação, formado pela PUC Campinas. E ele faz um monte de coisas de hobby, já trabalhou com um monte de tecnologias. Ele às vezes não gosta muito de falar que ele trabalha com Python, mas ele trabalha muito com Python há muito tempo. Ele colocou aqui na mini bio que também tem experiência com Java, Android, C, C++, embarcado, React, entusiasta de IoT, cultura maker, um monte de coisa, né? Além de mais, anda de bicicleta e ainda tem 3 filhos, uma porção de gatos e uma porção de coisas, assim. Ele participa de todas as redes sociais, assim, onde se olhar, o Alejandro tá lá, cara. E ele vai falar um pouco pra gente agora do Numba, então. Vamos lá, Alejandro. Vamos lá. Bom, queria me apresentar um pouquinho, né? Eu sou campineiro, tenho esses 3 filhotes aí, 2 deles estão aqui hoje, né? O mais velho está na casa da avó. Hoje, atualmente, trabalho na Zup Innovation. Eu mudei recentemente, na pandemia eu mudei 2 vezes de emprego, eu trabalhava com Big Data, especialista Python, mas eu voltei para a área de sistemas, né? Estou um pouco na luta lá para o pessoal adotar o Python para web, esse tipo de coisa. Já trabalhei com Tkinter, Django, Flask e até o PyModBus, numa palestra do TDC eu já falei do Modbus quando a gente fazia telemetria na granja. Mas hoje eu estou para falar de... Oi? Zumba! Brincadeira, tá? A gente não vai colocar musiquinha para poder treinar lá o Zumba, não. Piada interna. Bom, vamos lá. O Python se tornou uma linguagem muito popular na computação científica. O que acontece? A maioria das ferramentas de ciência de dados, tratamento de dados, correram muito para o lado do Python, tá? Muito pela flexibilidade e muito pela facilidade de manusear, de modificar código, né? E poder criar com mais facilidade e de manipular dados, né? O Python integra muito bem com bibliotecas compiladas, e isso é uma facilidade que trouxe as ferramentas para o Python, que é integrar com C, com ferramentas escritas em C, fazer a interface com outras linguagens, isso deu muita versatilidade para a linguagem, e foram colocando ferramentas para o Python, e o pessoal foi gostando de manipular dados, porque Python é divertido também, né? E você também sempre teve a possibilidade, né, de chamar alguns módulos, seus módulos criados em C, C++, usando C-types e podendo criar algumas partes compiladas para poder otimizar. Só que, cara, isso é muito moroso, porque você tem que compilar a parte, tem que construir a parte, tem toda a parte de comunicação de variáveis, isso não é simples, né? Então, o que é o Numba? O Numba é um compilador para Python. Só uma observação, Stan Silbert, que vocês estão vendo aqui no canto direito inferior, eu usei um pouco do conteúdo de uma palestra que ele deu, das primeiras versões, da versão 1.0 do Numba, a gente já está na 2.0, e eu segui um pouco a explicação sobre o Numba dele, né? E um compilador para Python, atingindo equilíbrio entre produtividade e desempenho. O que acontece? Python, ele é muito produtivo, ele é divertido, ele é gostoso de programar. Só que o Python, o Ramalho, nosso grande Luciano Ramalho, se você conversar com ele, ele vai dizer, cara, onde que o Python peca? Peca nos tipos de variáveis, ele peca em vários quesitos em questão de velocidade com outras linguagens, principalmente Java e o C++ e algumas outras por aí. Por quê? Porque é tipagem dinâmica, né? Ducktype, o Python às vezes perde muito tempo de ver se uma operação pode ser feita com outra variável, se bem que o Python 3 isso melhorou bastante. Mas vamos lá, como é que a gente pode colocar a performance no Python? A gente precisa fazer um compilador que atenda a funcionalidade do interpretador padrão e não substituir o mesmo, por quê? Porque, você não quer refazer seu código inteiro Python, ou não quer ter que aprender uma nova ferramenta ou linguagem para poder ganhar otimização dentro do Python, né? Então,
Qualquer ferramenta que você for usar, você vai ter que entender como é que funciona o framework, como é que ele trabalha, como é que você joga dados, devolve, manipula dados. E a ideia era usar o próprio interpretador do Python padrão, não modificar o seu código, tá? Ou o mínimo possível. Tem algumas adaptações que você tem que fazer dependendo do caso da sua codificação, do projeto que você fez. Tem que se integrar perfeitamente com o NumPy, porque NumPy da ciência de dados é das melhores ferramentas que a gente tem para poder fazer uma manipulação de matrizes, vetores, dados, tanto para receber como entrada, quanto para como preparar saídas, a maior parte da comunidade de ciência de dados conhece bem o NumPy, então era um grande ganho. Tinha que ser compatível com multithread e distribuído, então você tinha que ter a possibilidade de paralelizar processamento, que há muito ganho, né, em você paralelizar, por exemplo, processamento de grandes volumes de dados, e isso fazer um pool de threads ou de processos e essa coisa, não é coisa de cientista de dados, e o pessoal que trabalha com dados não quer ter essa preocupação, então isso aí era um grande ganho que eles tinham. E, aliado a isso, poder usar a GPU, né, poder fazer de uma maneira mais simples, passar esse código que você precisa processar para a nossa placa de vídeo e ter um grande ganho com isso. Mas vamos lá. O compilador JIT para Python. A biblioteca de compilação, uma função por vez, né? O que é o Numba? O Numba, a maneira prática de trabalhar com ele é você não trabalha muito com camadas, como a pessoa está acostumada com sistemas, esse tipo de coisa. Você faz uma função muito limpa, uma entrada, suas variáveis de entrada. Lá dentro você põe toda a sua lógica que você precisa que processe rápido e uma saída. E tudo isso é configurável. Vocês vão ver nos próximos slides, eu vou explicar isso com detalhe, como é que você faz a entrada de dados, como você processa, com ou não paralelizado, e como é que você lida com a saída de dados. Um toolbox, que é para diferentes modelos que eu estava falando, há maneiras diferentes de configurar ele, dependendo do caso, você vai fazer uma soma, você vai fazer raiz quadrada de um monte de números, depende da modelagem que você vai fazer com números. E algumas funções regulares, que é você atender um pouco o que é o Python, né? Alguma coisa de string, as funções básicas do Python, dar insumo, né, para o pessoal poder trabalhar, que está acostumado com a programação Python normal. Esse ganho de velocidade se dá muito ao seguinte: o NumPy do Numba, ele não é igual ao NumPy que vocês estão acostumados. Ele é mais enxuto, ele é otimizado. Então, quando ele entra numa função de Numba, ele é muito mais simples, tá? Por exemplo, uma coisa que não funciona bem no Numba é matrizes multidimensionais. Ele internamente transforma numa uma estrutura, né, de Numba, você pode até dar nome para as colunas e os tipos, só que ele trabalha por um vetorzão só. A ideia dele não é trabalhar com matrizes de várias dimensões. E o outro ganho é muito da otimização de código e do paralelismo, tá? Mas eu não cheguei em 200x ainda. Mas eu vou mostrar pelo menos 100x. Combinar a facilidade de Python, e essa parte eu conheço pouco, talvez alguém pudesse fazer um comentário depois, eu não cheguei para programar em Fortran, mas a comunidade da ciência e da matemática, e até outras que usavam codificação, usavam muito Fortran no passado, e tem a linguagem que tem um ótimo processamento para operações de matemáticas. E a ideia do Numba também é que como você está usando Python e você não tem restrições de estrutura, de infraestrutura, eu diria, você pode criar uma ferramenta que, alguém pode reutilizar para alguma coisa. Processar posições de GPS, moléculas,
data science, né, que é dados raspados da internet, só que é mais simples do que lidar com um NumPy ou um PySpark, você pode usar muita coisa da própria linguagem Python, você tem menos restrições, tá? É mais fácil de dizer, para poder explicar o que o Python, o Numba faz por baixo, é mostrar o que ele não é, tá? Então, ele não substitui um interpretador Python, que é o PyPy, eu não conheço esses outros dois, então, do que eu entendi deles, eles são mais complicados de implementar, são mais difíceis de fazer as outras bibliotecas existentes conversarem com eles, porque nem tudo roda em PyPy, eu cheguei a fazer uma tentativa num projeto que eu tenho, que inclusive inspirou eu trabalhar com Numba, e então ele não aceita tudo, essas bibliotecas, e não endereça para destinos não CPU, que na verdade é traduzir, mas eu não consigo trabalhar com GPU com esses caras. Tá. Ele também não é um tradutor de Python para C++, que tem o exemplo do Cython, que eu já tinha ouvido falar também, conhecia. E esses caras fazem análises estáticas, então, tipo, ele lê o seu código, monta um cara, entrega, você compila, roda. Só que, assim, para fazer alteração é complicado, tá? De repente você quer lá mudar alguma coisinha do seu código, ter uma entrada diferente, e ele pode falhar, tá? Não ajuda muito. Então, algumas vezes, o que pode acontecer? Ele dá tanto recurso para você para poder alimentar o que o Python tem de ferramenta, que pode ficar inchado e perde o foco, né? Porque você quer algo enxuto e que processe rápido. Aqui a ideia é performance. E outro grande ganho é que o Numba eu vou mostrar isso, é 3 importezinhos que vem junto com o pacote Numba. Você não precisa necessariamente de um compilador para usar ele. Tem muita coisa que vem binária. Eu estou usando o Windows aqui, para os meus exemplos eu usei o Windows, e não precisei instalar o compilador para poder instalar. Então é muito prático e versátil, assim, você só coloca lá, dá um pimp install e tá ótimo. Bom, vamos para o primeiro exemplo básico, né? A gente está falando tanto de Numba, então tentei usar uma função muito simples. Eu tinha ideia de pegar um projeto pronto e discutir do projeto, etc. Mas eu estou querendo mais apresentar a linguagem, eu achei que agregaria mais a nossa apresentação. Isso aqui é um Fibonacci sem recursão. Eu tentei rodar recursão, mas foi horrível. Tá? Ele detonou memória, rodou super lento, eu fiquei esperando, até queria pegar para o mesmo número de iterações, ver quanto que ele demorava, mas eu não consegui chegar. Tá? Então, esse aqui é um Fibonacci muito simples, tá? Ele só faz uma troca de variável ali. E para 92 iterações, e para a gente poder ter uma margem, um número melhor para poder verificar quantas execuções ele consegue fazer, eu coloquei em 1 milhão de execuções, então eu executo esse códigozinho 1 milhão de vezes para a gente poder ter insumo de tempo para a gente poder fazer comparações, tá? Porque a função em si, ela é muito simples. E por que 92 execuções? Porque estourava o número do unsigned int de 64 bits. Tá. Então vamos lá. Nossa primeira abordagem, muito simples, eu só coloquei um decorator do NGIT. O NGIT, ele é um JIT um JIT no Python, né, que é um JIT que não tem as funções de Python, que ele capa tudo que tem de funcionalidade de Python e tenta transformar seu código na coisa mais simples possível para poder executar, tá? E aí eu já tive um ganho de 20 vezes, né? Aí, só nessa brincadeira de colocar anotação em cima e fazer uma entrada de dado, colocar 92 e executar 1 milhão de vezes. Porém, tem um pequeno problema. Espera aí, você está falando de 19 vezes e meia mais rápida só? Você não está falando de 200. Está muito longe desse número. O que aconteceu? Né? E a nossa contagem de tempo, eu usei o Perfect Counter NES, tá? Que ele veio no Python 3, ele é melhor para essas contagens de tamanhos muito mínimos, tá? O timer normal, ele não tem uma certa limitação. E aí, o que aconteceu?
Por que a gente ficou só com os nossos 20 vezes? Porque esse códigozinho aqui, eu estava usando um for por fora, que não era de Numba. Então, um código Python fazia chamada 1 milhão de vezes do código Numba e eu não tinha um ganho necessariamente, eu tinha 1 milhão de vezes uma coisinha pequena, mas eu não tinha toda a otimização. E aí eu fiz um runner que basicamente chama aquele Fibonacci. Aí eu passo o número de execuções e o número de iterações do Fibonacci. E aí eu consegui chegar pelo menos nas 100 vezes mais rápido, que isso executou 1 milhão de vezes em 42 milissegundos, né? Aquilo ali é só um parâmetro para dizer o tipo de dado que eu vou entrar e o tipo de dado que eu vou sair, né? Eu poderia ter colocado 8 só na entrada, mas tá tudo certo, né? Não é um grande problema. E aí, vamos começar a falar, e aí, se eu for usar, o que eu faço? Tem essas duas maneiras de instalar. Se você for fazer a instalação, você vai observar que ele vai colocar essas três dependências junto, que é a biblioteca em si, o NumPy, porque tudo dentro de NumPy ND Array é uma coisa incrível, né? Ele sempre faz a conversão. E o LLVM, que é para compilação, com certeza alguém vai poder falar melhor do que eu a respeito de LLVM, e que ele é muito leve, inclusive, para fazer execuções. Eu cheguei muito rápido nesse slide, desculpa. O negócio é o seguinte, a minha apresentação fala de uma aplicação em uma implementação existente. Eu dei para trás, eu pensei melhor, falei, cara, não acho que eu vou agregar muito pegando um projeto bonito, até pensei em pegar o projeto do Turicas, da questão do Covid, entre outros, e otimizar, porque alguns processos rodavam em mais de 1 minuto, eu achei que não ia ter muito ganho. Inclusive, ele não respondeu. E aí eu falei, bom, já que eu tive muito trabalho com o Numba, aprender, entender e ter dor de cabeça de quais são as limitações dele, e evitar isso aqui, né, que realmente houve momentos de ódio que eu peguei meu código, tentei simplesmente jogar uma arroba lá e um decorator e estava tudo certo. Não estava tudo certo. Existem limitações. Alguns probleminhas de você começar a trabalhar com Numba. Isso está muito longe da apresentação do moço do gestor lá, do gerente que cuida da produção do Numba, que eu comentei no começo. A documentação tem poucos detalhes, tá? Então, você vai ver na documentação do Numba, cara, olha, eu tenho essa função de NumPy, mas eu só aceito os 2 primeiros parâmetros. Problema seu, que parâmetros que são e como isso funciona, tá? Por exemplo, eu precisei especificar variáveis dentro do meu método, especificar o tipo da variável, porque não interagia bem com a entrada e acabava dando problema. Ninguém me avisou como é que fazia isso. Eu tive que caçar no Stack Overflow, entre outros lugares, fóruns e experiência dos outros. Então a gente aprende também a fazer pesquisas, tá? Quando você executa, ele faz uma coisa muito legal. Eu até podia ter feito um print, desculpa, gente. Ele só coloca chamada do seu método, mas ele não diz, olha, naquele pedaço do seu código deu ruim, deu problema. Ele só dá mensagem. Ele até tenta dizer qual foi a sequência de execução. Se você colocar esse developer mode, ele te dá o que aconteceu, mas você não encontra muito fácil, tá? Nem sempre são explícitos no que aconteceu. Uma dica às vezes, se você tiver problema, eu cheguei a achar um decorator que desativava um decorator, mas eu descobri que tem essa variável de ambiente também, o Numba DisableJIT, que ele basicamente pega tudo que você usou Numba e transforma em Python puro. E aí você roda como se fosse Python normal. Você vai lá, debuga, põe ponto de parada, não tem problema, usa IPDB, o que você quiser para poder ir debugando, porque de repente você fez uma caquinha lá que, sei lá, aquela posição no vetor não existia. E aí você fica dando volta em cima do Numba, mas na verdade era uma bobeirinha que você fez no código. E não é necessariamente por causa do Numba que isso vai acontecer. E uma dica, que a gente está falando muito de carreira, né, de experiência, usa um pouco sua intuição. Dá uma olhada no erro que ele deu, dá uma olhada que linha que ele está acusando,
porque alguns erros não estão muito explícitos às vezes. Por exemplo, como ele compila seu código, ele lê o seu código e transforma num código mais otimizado, nem sempre tá na cara qual é o problema que você vai ter. Algum acesso a variável, uma variável que não casa com a outra, algum método que não executou bem, pode acontecer. Isso aqui eu lembrei um pouco do Luciano Ramalho. Ele comentou dos tipos, aqui tem 17 tipos, fora os Unicodes, que eles não colocaram, né? Isso aqui está na documentação. Mas basicamente, com quantos bits você vai querer rodar o int ou o float, aí eles colocaram toda a variação, né, que tem nas variáveis. E aí algumas ferramentas, né? Sugiro que você evite dict, list ou tuplas. Ele até funciona com tuplas, mas dá uns problemas quando você gera uma tupla dentro dele. Vocês podem dar uma olhada na documentação. Existem restrições. Então, se você for passar um dict para um método do Numba, prepare ele com o dict dele, tá? Que aí ele especifica tanto o tipo da chave quanto o tipo da variável. E aí eu fiz questão de pegar esse exemplo, porque ele é um pouco mais complexo, porque ele usa até um array de NumPy, tá? E não se preocupe, porque quando entrar no método do Numba, ele faz uma conversão, tá? Para um tipo dele. E tem a lista também, que ela é um pouco mais versátil, um pouco mais flexível de trabalhar, que você pode tanto alocar ela já com um número de posições inicial, quanto você pode alocar uma e o primeiro append que entrar, ou se você passar uma lista no construtor dele também, ele pega o tipo e já seta qual é o tipo da instância desse objeto list. Tá, então ali ele pegaria como inteiro, por exemplo. Se pegasse um número muito grande, provavelmente ele ia trocar o número de bits. Tá. Aí algumas coisinhas, algumas dicas que eu peguei, algumas coisas inclusive eu descobri hoje. Não tem fstring, adoro fstring, depois ultimamente eu tenho adotado muito. Não tem string format, não tem %s, %d, que é aquele antigo jeitão do printf do C. Você pode concatenar strings, isso eu descobri hoje. E você pode usar selectors também nas strings, tá? Que por exemplo, ali sumiria o bom, só dia. Evite acesso a variáveis globais. Isso dá um pouco de dor de cabeça muitas vezes, porque nem sempre ele consegue interpretar o tipo daquela variável global quando ele lê o seu código. A não ser que seja aquele dict ou qualquer coisa, ou aquele list que eu apresentei, ou algum NumPy, objeto NumPy. E prefira sempre passar por parâmetro, mesmo que a sua assinatura do método fica muito grande, você até pode usar um objeto, eu já vou explicar na sequência, tá? E sim, existem classes. Dá para usar classes, só que ele tem algumas limitações, como por exemplo, você não pode rodar no modo no Python, que é mais otimizado, e não existe cache, que é o que eu vou comentar também na próxima. O que acontece? Isso aqui é um exemplo bem simples, isso está na documentação do Numba. Ele declara uma classe bolsa, e aí ele tem dois atributos lá dentro, né, um value e um array. E no spec que você passa para o decorator, você tem que passar uma a uma e dizer o que é cada uma delas. Mesmo que não esteja dentro do init, esteja na própria classe, entre o class e o definite, ele vai te pedir. Ele vai dar erro, vai dizer, olha, eu não sei o que é essa variável, o que você quis com ela, e vai dar problema. O que acontece? Uma desvantagem é que ele não tem o cache true. O que é o cache? Toda função que você decorar, colocar o decorator do Numba, ele vai ler, por isso que é dinâmico, ele vai ler, vai gerar uma versão otimizada do seu código com LLVM e vai guardar isso, ou vai rodar em memória, se você não colocar cache, ele vai rodar em memória. E toda vez que você executar, ele vai ter aquela primeira perda de executar pela primeira vez aquela função, e das próximas ele roda em memória. Mas se você colocar um cache, pelo menos não perde tempo reinterpretando o seu método. Se você alterar, ele refaz o cache, não tem problema. Então, só na segunda execução que ele vai rodar bem. Não se preocupe com isso.
Uma coisa que eu gosto muito de objeto, que foi um dos usos que eu dei, foi que ele é muito prático para você trocar variáveis com funções de Numba, e às vezes no sua arquitetura do projeto, você pode usar esse objeto para ir passando variáveis, passando conteúdo entre as camadas do seu processo, e quando passar no Numbas, já está toda a informação que você precisa pronta, ele só acessa. E isso você não tem perda de velocidade. Ele é um bom saco de variáveis que a gente falava. Nossa, gente, desculpa. Existe um pequeno conflito quando você usa o NumPy no JIT-class. No spec, quando você foi colocar ele dentro do spec, é muito difícil você determinar qual é o tipo da variável, porque o spec espera tipos do NumPy, tá? Se você der uma olhada aqui, aquele int 32 e float 32 vem do próprio Numba, eles não são tipos de NumPy. E aí uma dica é você usar ou o Numba typeof, que para qualquer objeto Python, ele vai te dizer qual é o tipo que ele vai usar dentro do Numba, então até para alguma pesquisa é interessante. E ele tem o cara que interpreta diretamente o dtype, que é o from dtype, que isso é o que você pode usar naquele spec e colocar ali naquela tupla que é o tipo que ele vai receber do NumPy, tá? Ali não teve problema porque é uma lista de float 32, isso está bastante claro, então não é o tipo que ele esperava mesmo. Só que se você fizer uma structure mais complexa, do tipo você mistura int com float ou algumas strings, isso dá muito problema. E aí é muito mais prático você usar esse cara. E eu tive esse problema. Mas vamos lá, né? Vamos partir para um pouco de código, porque a conversa tá boa, mas a gente quer ver código acontecendo. Eu fiz algo muito simples, vou até pedir desculpa, eu podia ter feito um estudo um pouco melhor. Eu tenho 3 casos aqui, e eu vou mostrar para vocês que o paralelo nem sempre funciona bem. Depende muito do que você está fazendo. O paralelo nem sempre tem poderes especiais. Tá. Pelo menos aqui eu não consegui encontrar, uau, super vantagem. Tá. No primeiro caso, a gente tem a função pura. Basicamente, eu estou pegando o x é um end array grande. Eu estou pegando ele inteiro. Per-range, puta, eu coloquei per-range lá, mas não se preocupa, tá? Se você está rodando Python puro, o per-range funciona como um range normal de Python, tá? Isso não é um problema necessariamente. Eu vou pegar linha a linha, posição a posição, e vou ver a primeira posição se ela é maior que 50 e a segunda posição se ela é menor que 50. É bem bobo, bem tonto, tá? Mas era só para testar um pouco de distribuição do random do NumPy, tá? O segundo exemplo é muito simples, é só o decorator com um cache true. Ele não tem nada de demais, que era só porque eu tinha que executar várias vezes. E o terceiro é com paralelização, tá? Que esse locals é uma cerejinha do bolo, que eu estou declarando o A, o B, o C e o D que eu usei lá dentro, avisando ele que todos serão unsigned int, tá? Não precisa ser tão grande, mas essa é a maneira de você poder, dentro do código, se o Numba não interpretar bem, você pode passar esse locals num dicionáriozinho com o nome das variáveis e os tipos, tá? E vamos lá. Como é que eu fiz para executar? Eu fiz uma execução, fiz execuções grandes até, né? Eu fiz por algumas, cheguei a executar bilhões de vezes o mesmo código. Fazia só para 100 números, tá? 100, uma amostra de 100, né? E o size array é o que eu alterava, tá? Então o random só ia de 0 a 100, e aí o que eu alterava eram os tamanhos. E aí eu ia fazendo as comparações de tempo. Dá para ver aqui, no começo, todos eles são muito próximos, inclusive o calc 3 chega a ser superior, né? O calc 3 é o Python puro. Ele chega a ser superior aos outros, mas o ganho tá quando o volume aumenta, tá? E quando aumenta muito.
E quando a gente chega a milhões, a diferença fica mais clara, tá? Quando a gente chega a... Eu coloquei elevado a 8 porque tinha uma diferença muito gritante elevado a 9, tá? De milhão e 100 milhões, de bilhão e 100 milhões, tá? Então aquele rodou 34 vezes mais rápido, e o simples rodou 48 vezes mais rápido. Esses dois aqui, putz, eu esqueci de pôr, mas dá muito próximo, tá? Mas tá aqui o gráfico, vocês veem que deu dá um ganho muito violento quando a gente chega numa contagem alta, tá? E esse aqui era a comparação dos dois, o Calc 1 é com paralelização e Calc 2 é sem. Eles caminham muito próximos, tá? Mas foi o tipo de implementação que eu fiz. Você pode fazer implementações com mais detalhes, mais cálculos, mais regras, né? Depende muito da estrutura, e isso dá uma diferença melhor quando você paraleliza, né? Principalmente num NumPy, que você tem um array muito grande, e você tem que lidar com muitas posições, processar todas as posições daquele array, e a ordem não é importante. Então a paralelização ajuda, porque o p-array, ele, nesse i do p-range aqui, ele pode retornar qualquer i, e aí ir paralelizado, e aí que tem um grande ganho, né, desse cara. E se você usar a GPU, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai usar aquele bando de núcleo que tem na NVIDIA, né, na nossa GPU. E aí ele vai subir da mesma forma, tá? Só que ele vai ter o ganho de ser uma GPU e não uma CPU. Bom, terminei mais cedo, felizmente. Só fiz esse pequeno comentário, eu não coloquei conteúdo de GPU, porque eu não tive oportunidade de rodar com CUDA. Ele usa CUDA por baixo, mas eu espero que num próximo ano, ou se o pessoal da Python Brasil puder me chamar de novo, eu vou ter mais conteúdo aí para colocar a respeito do Numba. E vamos às perguntas, né? Tem algo parecido com LRU Cache para Numba? Cache chamada de funções? Não tem. Realmente não tem. Aliás, provavelmente você poderia usar chamadas de LRU Cache para ele, só que eu vou dar uma olhada, porque ele tem muita vantagem de usar os arrays de Numba, né, de NumPy, e aí você pode declarar um array de NumPy bem grande e fazendo seleções nele, você pode colocar mais de uma instância de NumPy lá dentro. Eu não sei se tem mais perguntas. Por enquanto, não tem mais perguntas. Eu estou vendo, interagindo com o pessoal aqui no Discord. Pessoal, se tiver perguntas, no canal do Discord da PEP8, é onde apareceu mais uma lá. Então, o Gabriel perguntou o que parece que o Numba... Bom, você pode estar lendo também, né? Você está vendo direto? Quer que eu leia? Pode ler. Tá. O que me parece é que o Numba tem vantagens quando você tem um alto volume ou depende de casos específicos. Como saber se vale a pena aplicar Numba ou não no código? Porque dependendo do caso, pode ser necessário mudar muito o código. Eu vou dar um exemplo que me aconteceu, tá? Bem verídico, tá? Eu trabalhava com um flow de dados, né? Que era eu tinha que dar uma resposta muito rápida. Por exemplo, eu tinha que ler um telnet. E esse telnet via um volume de dados muito grande, atualizações a todo momento. E aí o meu timing era muito pequeno, que eu tinha para poder dar uma resposta, organizar meus dados e dar uma resposta. E aí eu tinha esse problema. Se o que eu recebo é mais rápido do que eu processo, eu vou ter um atraso. Meu throughput de processamento é muito menor do que meu throughput de entrada. E aí, como é que eu vou trabalhar com isso? Né? Aqui foi o que me motivou do Numba. Eu pensei, cara, eu podia pegar o Go e fazer uma comunicação com protobuf, com framebuff, e jogar o dado de um lado, jogar do outro, e beleza.
Só que, cara, eu vou ter que aprender Golang, eu vou ter que montar comunicação com o protobuf, eu nunca tinha trabalhado com Golang, e eu vou aprender uns 2, sei lá, nessa brincadeira, 1 mês, 2, pra fazer isso. E o que eu precisava, o que estava muito no processo, era o que funcionava muito bem no processo era a parte matemática. E muita coisa eram vetores. E isso funciona muito bem no Numba. Ele processa muito rápido. Então, eu tive que mudar uma parte do meu código, da parte matemática do meu código, eu tive que reestruturar, eu tinha um dicionário, que cada posição do dicionário era uma posição, isso era muito ruim para performance. E aí, eu reestruturei meu código, eu coloquei uns decorators lá, e a gente caiu um throughput, assim, eu tinha um atraso de leituras, eu sempre ficava atrás 100, 200 envios de telnet. Aí eu fui dando conta, chegava até 1000, dependendo, né, leituras atrasadas. E aí isso caiu absurdamente. E dependendo da máquina, se é um i7 com mais núcleo, isso dá uma diferença tremenda. E ainda mais que depois eu alimentava um matchplot, né, um gráfico. E aí eu comecei a trabalhar com processo, threads, essas coisas. Então, o que vale muito é se você tem que ou ter uma entrega muito rápida, porque você tem um flow de dados e você precisa ter uma resposta rápida, ou se realmente e se você usa muitos cálculos matemáticos, muita coisa de Python simples que você pode usar lá que acontece com muita frequência e essa estruturação de dados ela não tá de acordo, aí você pode ganhar, mas lembre-se, isso é interessante, isolar um pedaço do seu código, você não tem obrigação de colocar tudo no Numba, é o ponto que você faz processamento do dado, não o que você traz ou o que você mostra na tela, esse tipo de coisa, mais para acertar os seus dados. Sobre o Pandas, eu vou ficar devendo, mas já me disseram que o Pandas usa Numba internamente. Então, é o trade-off, tá? O Pandas, ele é para modelagem de dados, tá? Então, você vai pegar um array lá e modificar, fazer aquelas operações SQL dele, que é muito parecido com o PySpark, eu trabalhei bastante com o PySpark. Você vai fazer aquela modelagem de dados que lembra muito estilão SQL. O Numba, diferente disso, você pode linha a linha, iteração a iteração, colocar a sua lógica. Então, pô, eu posso fazer uma filtragem de dados, eu posso multiplicar uma coluna, eu posso somar, eu posso fazer um desvio padrão, mas você não tem essa liberdade de linha a linha poder alterar, fazer manipulação de dado, sabe? E o Numba te dá isso, tá? Ele te dá mais liberdade para codificar isso. Tem uma pergunta aqui, né? Cálculo numérico, fazer conta. É feito para mexer com estruturas numéricas puras. Em Data Science, é muito em bioinfo, tá? Meu, eu vou te contar uma história muito interessante que aconteceu no meu trabalho quando eu comecei a comentar de Numba. Me comentaram que a Petrobras, ela começou a trabalhar com Python para reaproveitar, não para reaproveitar, mas poder fazer os processamentos dela. E tinha muita coisa feita em C, então fizeram a integração. Mas certamente, cara, não é só cálculo matemático, ele tem alguma coisa de string, sim, mas ele é o mais recomendado para fazer operação matemática, e ele tem algumas coisas do NumPy que você pode fazer de processamento. Tem umas coisas engraçadas que está até na documentação, por exemplo, a ordenação do NumPy, do próprio NumPy, é mais eficiente do que dentro do Numba. Eles avisam, cara, se você puder fazer fora, melhor. Tá? Então, é legal dar uma olhada na documentação, ver as vantagens que tem. Mas, sim, ele trabalha melhor com operações matemáticas e se você aprofundar mais, você vai ver que tem até algumas outras parâmetros que você passa para o NGIT que ele melhora o seu trabalho. Tá?
pelo que vejo, é pegar o data frame series, extrair o ND-array e usar o NUMB a partir daí. Cara, você na verdade vai usar o ND-array, né? Você vai pegar o ND-array e lá dentro você vai fazer um pouco do que eu coloquei aí, que é linha a linha. Não precisa acessar dessa forma que eu coloquei a row, tá? Você pode colocar lá o nome da coluna e tratar o seu dado, tá? Você pode fazer soma, então aquele A, B, C, D, no paralelizado ele cria uma posição de memória e todas as threads ou threads, processos dentro da GPU vão somar nessas posições de memória, e aí no final eu entrego as variáveis juntas num array, depois que ele termina o pre-range ali. Então tem algumas funções que você simplesmente quer fazer uma soma que, sei lá, pode fazer algum cálculo matemático antes. Sim, você pode usar algo nativo do NumPy que te ajuda. Então, você tem que realmente avaliar isso, né? Ele é LLVM, Melissa, para falar a verdade. O Numba, ele não... Ele até pode acrescentar overhead desnecessário se você, por exemplo, inventar de ficar manipulando string no meio dele, ou se você não fez muito bem a transformação, ou se você tem um volume de dado muito pequeno, né? Uma coisa que o próprio Luciano Ramalho coloca no livro dele, que, olha, existe excesso de otimização, né? Tem casos que, cara, você não tem ganho, sabe? Não vale a pena, porque você acha que tanta coisa dentro do Linux roda em cima de Python, os gerenciadores de pacote, entre outras coisas. Tem coisa que você não precisa ganhar tempo, sabe? Tem outros processos envolvidos que gastam muito mais tempo que a própria execução do Python. Então você tem que avaliar, tipo, pô, mas onde que está o furo, né? Onde que está o buraco ali, o gargalo do meu código que está consumindo mais tempo? Você tem que fazer um pouco de tracing ali, né? Tipo, achar, mensurar, né? Então, quando você está trabalhando com throughput de dados, mensurar, você ter métricas para poder melhorar, achar onde que está o maior gasto de tempo para poder ver onde que o número pode te facilitar o trabalho. Sim, bem por aí, Melissa. Bem por aí. Tá. Gente, não sei, eu acho que eu até preferia bater o papo lá com a galera num canal. Eu vou pedir desculpas que eu não medi muito bem o tempo da minha palestra, eu podia ter discutido mais projetos. Acho que ficou legal, cara, tá? 7:2, sobraram 3 minutos aí. Só para a questão de string, né? Eu acho que não é tão problemático. Se você tiver conta para fazer com string simples, você faz como faria em C. Você trabalha com o código dos caracteres em ASCII e aí vira número. Pronto, você trabalha com ele. Sim, Mas você tem que saber se virar, né, com os números. Eu tive que fazer isso, até byte eu cheguei a usar, né, o código, aquele bytezinho das entradas. E parece que um grande X aí é esse que você comentou, né? Se você tiver entradas pequenas que vão ser processadas uma de cada vez, tem que bolar um jeito de não ter esse overhead para entrar e sair do Numba. Se de repente você deixa o Numba rodando numa thread e dá um jeito de sinalizar para ele que você colocou dados novos, ele pega sem parar e entrar de novo, pode ser que você ganhe. Acho que. Mas, Sim. são caminhos que a gente ficar explorando, não tem jeito. Não, com certeza, tem que explorar. E assim, às vezes o NGIT simples, que é aquele do meio, ele te atende. Te atende porque ele evita uma série de... Porque o Python, os objetos, as instâncias dos objetos Python, eles são muito ricos, ele tem muita coisa por trás. Assim, você pode do nada querer fazer uma operação diferente com o objeto, que no escopo da sua função você não vai usar, tá? Ainda mais, sei lá, você até pode fazer referência às strings, mas tem elementos aí que não te faz falta, tá? Mas eu acho que é isso, cara. Não sei. Acho que agora deu tempo aí. Acho que o Gabriel tá digitando uma última pergunta lá, vamos ver. Ou pode ser só um. A galera tá apoiando, obrigado, gente.
Era um assunto muito complexo, eu fiquei com super medo de pisar na bola. Eu briguei aí para Imagina. agregar para a galera, sabe? Assuntos. Vou depois divulgar isso e alguns códigos. Ah, o pessoal quer os slides aí. Vou passar os slides, vou dar um jeito de colocar os slides para vocês. Tem muito disso aqui que não tem, que é da experiência que eu tive com ele. Tem probleminhas de documentação, então vale muito a experiência. A gente apanha um pouco, mas, cara, fica muito bonito quando você vê o Numba dando uma resposta muito mais rápida do que você precisava, tá? E isso ajuda muito, tá? É gostoso de ver ele trabalhando melhor. E, meu, NumPy, todo mundo conversa NumPy. Matplotlib conversa NumPy. Pandas Beleza, conversa pessoal. NumPy. Acho que é isso aí. Tá bom? Beleza, Gente, pessoal. Deu muito tempo, então? obrigado. Deu Vamos lá, então. tempo. Valeu. Qualquer coisa a gente conversa na sala lá. Tchau, tchau, gente. Então, até a próxima. Continuamos na sala aqui batendo papo. Até mais. Então, tchau, tchau.